Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 12 de março de 2020 e eu gostaria de lembrar primeiro que eu não sou economista. Minha formação é em filosofia, eu sou mestre em ética e filosofia política, mas ultimamente já há alguns anos, o assunto tem me interessado tanto que eu estou pensando seriamente em fazer um mestrado em economia. O que eu posso dizer é que eu sou bom em processar informação. Eu sei fazer melhor do que a maioria das pessoas, ler uma quantidade significativa de informação com a bagagem que eu já tenho, processá-las e traduzi-las de uma forma mais, em geral, mais compreensível para quem não tem tanto tempo e tanta disposição para fazer a mesma coisa. Então, com isso, eu vou dar minhas observações sobre essa questão estranha aí do PIB privado, né? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o governo tem utilizado essa expressão já tem bastante tempo. E essa expressão PIB privado, ela aparece nos manuais de economia. Assim como aparecem outras expressões consagradas. Além de ter o PIB, o Produto Interno Bruto, tem também o PIL, tem o Produto Interno Líquido, tem o PIB Nacional Bruto, tem o PIB Nominal, tem o PIB Real, esses termos todos. Mas é preciso deixar claro que a noção de PIB privado, PIB público, ela é uma noção que, às custas de uma imprecisão semântica, né? Porque na realidade o que ela quer dizer são aspectos privados do PIB, porque afinal, dentro do cálculo geral de PIB, você tem alguns elementos que são claramente privados. Por exemplo, se uma empresa privada qualquer fabrica uma coisa apenas para o mercado de consumidor final, toda aquela relação é privada. E se o governo financia a construção de uma obra pública, geralmente é feito por empresas privadas, e possa ser feito por empresa pública também, geralmente isso entra na parte pública. Apesar disso, não é possível falar em PIB privado e PIB público da forma como o governo fez, e eu acho que isso é consensual. Você não vai ver essa distinção em lugar nenhum do mundo. O governo chegou a dizer que, em consonância com os países mais desenvolvidos, onde o setor privado é o que puxa o desenvolvimento, tá, mas procure em qualquer lugar do mundo, você não vai ver essa distinção sendo feita. E o pior, se você fizesse essa distinção entre privado e público da mesma forma que o governo fez, aplicando para os anos anteriores, então o crescimento do período, por exemplo, do governo do PT, seria esmagadoramente maior do que esse agora, apesar de que nem sei se dá para aplicar esse critério dessa forma. Mas o fato é que não se usa, não se faz isso dessa maneira. Simples assim. E não se faz por quê? Posso até colocar de uma forma bem meio irônica, né? Por um motivo simples, meu amigo. Chama-se Produto Interno Bruto. Bruto necessariamente é um agregado de coisas. Um não refinado, não triado, não líquido, onde você não faz determinados tipos de distinções e separações. É um amontoado. E essa distinção, da forma como foi feita, é impossível. Por quê? Porque se você tem um governo e com dinheiro público faz um investimento em uma obra de infraestrutura, contratando uma empresa privada e constrói lá o que quer que seja, uma ponte, uma estrada, no final das contas isso é o quê? Foi pago com dinheiro público para uma empresa privada. Então esse PIB privado é PIB público, meu Deus do céu. Obviamente, o governo jogou tudo na conta do PIB privado. Como se não existisse. Lembra aquele vídeo que eu acabei de fazer sobre, comentando a frase de que o Estado não produz? Tá aí. Beleza? O pessoal acha que o Estado não pode, não tem produção. Então se houve uma produção, necessariamente é privada. Essa é a ideia deles. Então não tem como se fazer essa distinção, porque está tudo amarrado. E o pior, o grau de impostura intelectual foi tal que no comentário lá no portal do Ministério, a camarada chega a me dizer que um dos aspectos que fomentou a queda do PIB público foi a redução da folha de pagamento com o funcionário público. Meu Deus do céu, o cara está colocando pagamento de salário como PIB, mas isso não faz no menor sentido. Se paga menos salário, significa que vai ter menos consumo de famílias, que é um dos 4 elementos primordiais a puxar o PIB, consumo. E ainda que você consiga isolar e fazer essa distinção, claro, dá para você fazer esse monstrengo aí, tentar enquadrar dessa forma, não tem nada a ser comemorado nesse sentido. Se o governo está investindo menos
Isso significa menos investimento nos setores essenciais de saúde, de segurança, de infraestrutura. Não tenho que comemorar nesse sentido, isso é insanidade. O fato do setor privado puxar a maior parte do desenvolvimento, que é fato, claro, porque normalmente você não coloca empresas públicas para gerir todas as obras públicas. Pode se colocar, em alguns casos o governo pode contratar a Petrobras para fazer alguma coisa, de repente. Mas a princípio o investimento é pago, o dinheiro público é pago para empresas privadas, por isso já tem esse amálgama entre público e privado. Distinguir as coisas dessa forma é simplesmente uma fraude intelectual. Vamos deixar claro. E é de tão mau gosto que um indivíduo nem esquece de dar conta nos números que ele coloca, ela nem explicou direito, porque colocou lá menos 2,25 no PIB público, mais 2,75 no privado. E se você sabe fazer conta, então quer dizer então que o produto interno bruto não foi nem de 1,1, foi de 0,5, então foi mais baixo ainda? Não se preocupava nem explicar isso. Provavelmente eles estão tirando da conta exportações, alguma coisa nesse sentido. Eu nem sei. Apesar de tudo, tem uma boa notícia aí, né? Pelo menos não demitiram o diretor do IBGE por publicar a verdade, né? Porque eu estava esperando algumas vezes nesse sentido, né? Você chega lá, fazer que nem fez com o diretor do INPE, né? Você manda o cara falsificar os dados. Mas o fato é o seguinte, essa forma de se expressar, de dividir o PIB entre público e privado, isso é uma fraude intelectual clara. E eu acho que nenhum economista vai discordar. O que alguns economistas estão dizendo é que o termo, sim, o termo vem sendo utilizado, mas é no outro sentido. E você pode distinguir no montante lá os elementos privados, que você pode até chamar de PIB privado, mas apesar de que literalmente não faz sentido. É uma daquelas imprecisões semânticas que você usa assim por motivos práticos, mas sem ter realmente uma base clara, perdoável. Por um motivo simples, o PIB interno é bruto, você não pode separar dessa forma. Ele é composto basicamente de 4 componentes, por isso que você não distingue. É os investimentos, o consumo, os gastos públicos e privados. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 12 de março de 2020. Obrigado por sua atenção.